Faz Escuro Mas Eu Canto é um verso do Thiago de Mello que a gente escolheu usar como título da Bienal por algumas razões. A primeira é que ele foi um verso escrito em 65 e que ao longo dos anos, entre 65 e hoje, foi interpretado de maneiras muito diferentes. Na primeira parte do verso, ele reconhece, deixa claro a consciência que o poeta tinha e que a gente, como curadores dessa Bienal, tinha ao escolher esse verso, da dificuldade do momento que a gente está vivendo, que estava vivendo 2 anos atrás quando escolheu e que ainda está vivendo hoje, de todos os pontos de vista, né? Tensões sociais, políticas, sanitárias, a pandemia, tensões estruturais, raciais que permanecem nesse país, né, ao longo dos séculos. Então, mas ao mesmo tempo, e aí a segunda parte do verso acho que fala disso, a gente queria defender, como o Thiago de Mello sempre defendeu, que mesmo nessa escuridão é possível cantar, é necessário cantar, porque é nessa coragem de cantar tudo isso que talvez esteja o gesto mais forte de resistência à escuridão e às dificuldades que a gente enfrenta todo dia. A Bienal tem como missão produzir a mostra bianual que acontece no pavilhão Titilo Matarazzo em São Paulo. Mas para além disso, ela é uma grande difusora de arte e cultura. O SESC, com a capilaridade que ele tem, com a missão educativa que ele tem, ele praticamente complementa a missão da Bienal. Então é uma parceria que faz todo sentido do ponto de vista institucional, porque o SESC e a Bienal, juntos, espalham arte, cultura e cidadania, consequentemente. É muito emocionante ver um espaço se transformar em outra coisa, né? O espaço ser repensado na sua configuração e, de repente, as pessoas trabalhando na montagem, começam a chegar as obras, o espaço ganha um outro sentido. Eu vi essa exposição da Bienal em São Paulo ano passado e a configuração era outra, e as possibilidades de diálogo, né, em diferentes espaços, entre as obras e com os diferentes públicos, são outras possibilidades, né? Tudo isso é uma característica muito forte da arte, né? Constrói-se a pessoa, né, de uma outra forma, muito mais rica, em contato com esses conteúdos e com esses espaços transformados. Eu acho realmente uma coisa fantástica. Isso que é uma área de convivência, de repente vira uma área de fruição artística. O processo daqui, desse itinerante especificamente, seguiu o formato que eu imaginei para todas as itinerâncias. E aí a gente chegou num formato, numa estratégia curatorial que é a dos enunciados. Os enunciados são elementos que vêm de fora do mundo da arte, mas que trazem questões que permitem ler as obras de uma maneira específica. Não impõem essa leitura, mas permitem que essa leitura exista e seja compreensível para o público. E aí, ao longo da exposição em São Paulo, você encontrava 14 enunciados diferentes. E cada uma das itinerâncias foi construída ao redor de um ou dois desses enunciados. E aí é assim que a itinerância de Rio Preto também foi construída, a partir de 2 enunciados específicos que a gente achou que faziam sentido aqui também. Então é interessante ver uma escultura e um episódio histórico que os dois, de certa forma, apontam para algo que não pode ser descrito. Então, mesmo que na Bienal em São Paulo estivessem separados, para a gente fazia todo sentido juntar eles num único enunciado. E aí esse enunciado é o que sugere uma leitura transcendental das obras que estão aqui. O que acontece no pavilhão da Bienal e o que está aqui em Rio Preto hoje, por exemplo,
vocês têm mais artistas estrangeiros do que artistas nacionais nessa mostra. Essa conversa internacional em torno de um tema curatorial, ela está muito ligada ao momento que a gente vive hoje. Por exemplo, aqui nós temos artistas europeus, asiáticos, latino-americanos, artistas indígenas, né? Trazendo para as pessoas da cidade de Rio Preto essa multiplicidade de concepções, de olhares sobre o mundo, né? Diferentes afirmações de modos de existir, de se relacionar com o planeta, com as comunidades. Trazer uma Bienal, itinerar uma mostra desse porte para cidades para além da capital, fazer com que conteúdos que são de extrema relevância, de produções que dificilmente circulariam, dificilmente chegariam até um público mais amplo, se nós não tivéssemos a iniciativa de realizarmos essas parcerias e essas alianças para circular esses conteúdos, né? Então a importância ela se dá por si só, na verdade, no sentido de que a arte por si ela já tem uma importância enorme e o papel das instituições é fazer com que essas produções circulem e cheguem até as pessoas. E nesse sentido, nos ajuda a cumprir o nosso papel de levar às pessoas, né, esses conteúdos diferentes, inusitados e que provocam essa abertura dos horizontes das pessoas.